18 horas 12 minutos, boa tarde, começando mais um Jara Notícias, aqui pela Rádio Web Jara, Rádio e TV Web Jara, com o nosso programa de toda segunda-feira, vamos juntos até às 19 horas, e hoje com a entrevistada do dia, a doutora Gisele Marques. Ela é pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e atendendo o convite da produção do programa, vem ao Jara Notícias para a gente falar um pouco do histórico dela, como a gente vai fazer com todos os pré-candidatos, como manda a lei, como manda a ética. O espaço é aberto a todas e estamos começando esse nosso encontro com os pré-candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, com a doutora Gisele Marques, que vai falar um pouco do seu histórico e também das suas pretensões, caso seja eleita governadora de Mato Grosso do Sul. O programa Jara Notícias vai ao ar todas as segundas-feiras, das 17 às 19 horas, aqui na Rádio e TV Jara. Você pode acessar www.radiojaraweb.com.br www.radiojara.com.br e acompanhar o nosso programa. Caso você não tenha condições de acompanhar ao vivo, ele fica disponibilizado depois no YouTube. Você já sabe, você que acompanha a programação eclética e diferenciada da Rádio Jara pelo YouTube. Programa que tem a direção da Jocely Jara, do Ederson José Engler, a produção e a apresentação o Gino Rondon. Eu cumprimento a todos em nome da nossa equipe, da equipe técnica, o João Vitor também, que cuida de toda a aparelhagem nossa, e vamos começar a parte de conteúdo do programa Jara Notícias, conectando cidadania à notícia. Vamos começar o nosso bate-papo com a doutora Gisele Marques, que já está aqui, e que vai falar um pouco da sua vida e também da sua programação como candidata, o que ela pretende fazer ao governo de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, cumprimentos, doutora Gisele Marques. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Gino. Agradeço imensamente a você pela oportunidade. Estou muito honrada de estar aqui com você hoje no programa. E também quero saudar toda a equipe da Rádio Jara e também do Jara Notícias. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer tê-la aqui, falar um pouco do nosso estado, falar um pouco de Mato Grosso do Sul, falar um pouco da Gisele, que pretende, doutora Gisele, candidata ao governo, pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul. Fala um pouco da vida, quem é Gisele Marques, para que o público que não a conhece ainda saiba onde você nasceu, onde você foi criada, qual a tua atividade profissional, as tuas ações e o que te habilita, na sua opinião, a ser governadora de Mato Grosso do Sul. Fique à vontade, Gisele. Obrigada, Gino. Olha, eu nasci em Campo Grande, sou natural de Campo Grande, cresci na Rua dos Barbosas, fui alfabetizada ali no Colégio José Rodrigues Benfica, né, um colégio público, ali, né? Exato, bairro Amambaí. O meu pai era militar, né, e o meu pai deu baixa do Exército. Ele demorou 15 anos para me contar por quê, né? A mamãe reclamava muito dele ter dado baixa no Exército, porque a gente tinha uma série de privilégios. Todo dia tinha na porta de casa ali a garrafa do leite, né? Assim, o jornal do dia e também um sacolão. E o meu pai, só quando eu tinha 15 anos que ele me contou que ele deu baixa do Exército porque ele estava no Exército para servir o país, para defender o país das agressões internas e não para perseguir e matar pessoas que pensavam de maneira diferente do regime de então, que era o regime da ditadura militar. Então, eu tenho muito orgulho de ter dado do meu pai esse senso de justiça, esse amor pela democracia, esse amor pelo povo brasileiro. E o meu pai era corumbaense, apaixonadíssimo por Corumbá. Quando eu completei os 7 anos, ele, minha mãe e meus 2 irmãos voltaram para Corumbá. Aliás, isso mesmo, a Heloína e o Carlinhos, né, que depois nasceu, no ano do bicentenário, nasceu o caçulo Wilson, que é advogado também. Então, você falou que seu pai ele formou em Direito
período do Exército ou... Durante o período do Exército. Ele deu baixa durante o período do Exército. Já como advogado. Isso, e aí quando ele deu baixa e começou a advogar, justamente por isso que voltamos para Corumbá, porque foi um período financeiramente muito difícil para a nossa família. Era a época do governo Pedro Pedrocian, ele ficou 6 meses sem pagar o funcionalismo e minha mãe contava, né, com o salário dela de professora do Estado, de estar segurando as pontas enquanto meu pai começava a advogar. Passamos uma situação muito difícil em casa e meu pai resolveu voltar para a terra natal, Corumbá, né, terra natal dele, para tentar formar uma clientela. E para mim foi muito bom, porque eu cresci nas margens do Rio Paraguai, né, no coração do Pantanal, me apaixonei pelo Pantanal e acho que isso ajudou muito a me tornar o que eu sou hoje, que eu sou pós-doutora em meio ambiente, sou professora de um programa de mestrado e doutorado em meio ambiente e desenvolvimento regional, sou doutora em direito, né, advogada militante há mais de 30 anos e professora universitária. E como ambientalista, o que eu faço é justamente orientar teses de doutorado e dissertações de mestrado que buscam estudar e apontar alternativas para o desenvolvimento sustentável aqui do Mato Grosso do Sul. Então, eu me sinto preparada para fazer a interação entre o saber que é produzido dentro da universidade e as políticas públicas a serem implementadas pelo governo, que hoje parece que está completamente separado, né? Aquele pensamento criativo, pensamento que é assim produzido enquanto conhecimento dentro das universidades e as políticas públicas. Tanto é verdade, Gino, que o atual governo do Estado ele não exige nenhum tipo de licenciamento ambiental para as monoculturas, né? A gente vê a soja avançando pela Serra da Bodoquena, turvando os nossos rios, né? Nós vemos o Pantanal arder em chamas, está sendo destruído o bioma Pantanal sob o beneplácito do governo estadual e também do governo federal, que nada fazem para a preservação do nosso Pantanal sul-mato-grossense, né? E é por conta da minha militância na defesa dos recursos naturais que hoje, né, o Partido dos Trabalhadores escolheu meu nome como um nome de consenso, representando as mais diversas correntes ideológicas que temos dentro do partido, para estar levando aqui no Mato Grosso do Sul o projeto que fará o Lula novamente vitorioso presidente do nosso país, né? Aliás, pelas pesquisas ele lidera, a gente sabe disso, e você como candidata aqui em Mato Grosso do Sul, fazendo essa diferença, doutora Gisele, porque o que a gente vê nos pré-candidatos? Você pega quem está no poder, quer fazer o substituto dele, está difícil dele despontar, dele ganhar força como pré-candidato, mas a preocupação dele é obras. Obras, obras, obras. É bom, é excelente, gera emprego, tudo, mas a que preço? Então eles não medem consequências. Vão destruindo tudo, vão acabando com a natureza, vão acabando com toda a nossa diversidade, vão acabando com toda a riqueza que a gente tem da natureza. Então, quando você vem com esse pensamento ao encontro do que realmente o mundo, do que nós precisamos, então realmente já é uma candidata diferenciada por Sim. ter essa visão. As obras são excelentes, são importantes, elas precisam, a obra física ela tem que ter, mas sem destruir a natureza como vem acontecendo. Exatamente. Inclusive, eu advogo para pessoas físicas e jurídicas que querem conservar o meio ambiente, né, que querem cumprir as normas ambientais, porque mesmo assim, lideranças do agronegócio já perceberam que você destruir o meio ambiente é dar um tiro no pé, né? Porque aí o nosso produto acaba não sendo aceito lá fora, e também a questão das alterações climáticas, né? Assim, a lavoura muitas vezes se perde pela questão daquilo que não foi previsto, porque o desmatamento ele está desenfreado no estado e pasme. Toda a questão climática. Isso, exatamente. E se não bastasse esse desmatamento desenfreado que está aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos a questão do desmatamento no Parque dos Poderes aqui na capital, né? Eu liderei um movimento
contra o desmatamento do parque, que é considerado um símbolo, né, do investimento do Mato Grosso do Sul como unidade autônoma da Federação Brasileira. E é, assim, de causar estupefação o fato do governo do Estado, que é aquele que deveria preservar, né, os nossos recursos naturais, ser o patrocinador do desmatamento. Eu participei de uma reunião, eu como advogada do Instituto Mamed, né, que está com um processo de de tombamento do Parque dos Poderes, e eu participei de uma reunião lá na Casa Civil com aquele que é o pré-candidato do governo do Estado, e ele falava o seguinte: olha, mas um dos poucos estados do Brasil onde não tem um palácio do governo é aqui em Mato Grosso do Sul. O governador precisa de um palácio, né? Então é algo. Exatamente. Administrar. Então, assim, infelizmente, o governo do Mato Grosso do Sul ele vai na mesma direção do federal, ou seja, pelo desgoverno, pelo caminho do desgoverno, porque o que hoje a população quer é o Parque dos Poderes intacto, né, para que a gente possa ali realizar realizar nossas atividades ali caminhando, né, os ciclistas fazendo ali o seu exercício físico e também o turismo de contemplação de aves, né. O Parque dos Poderes é considerado um hotspot de observação de aves, mas a insensibilidade é imensa, né. Então, por isso é que nós estamos colocando a nossa pré-candidatura ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para que nós tenhamos a conservação das nossas riquezas naturais, dos nossos rios que estão ficando poluídos pelo agronegócio. Olha, Gino, o IMASU, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, ele faz um programa de controle da qualidade das águas que fica só medindo quantidade de oxigênio dissolvido. Aí vem o fenômeno da adequada e é um fenômeno natural. Só que não se mede o quanto nós temos de agrotóxico hoje dentro dos nossos rios no Mato Grosso do Sul. E os indicadores de que as nossas águas estão poluídas são justamente as doenças, né, que nós temos nas áreas em que há pulverização do agrotóxico, né, que está sendo pulverizado, inclusive, por via aérea, né? E, assim, a gente percebe uma omissão do gestor público no sentido de estar fazendo um controle efetivo para que, no futuro, né, a gente tenha aí os nossos filhos e netos ainda com a possibilidade de aproveitar as riquezas naturais. Inclusive, um carro-chefe, né, do que eu pretendo fazer vai ser o zoneamento ecológico econômico, né, que é um instrumento que atualmente não é apreciado, né, como um instrumento de gestão. E nós vamos colocar não como um instrumento de gestão, mas como o instrumento de gestão. E aí o desenvolvimento sustentável, ele contempla também emprego e renda, ele contempla também saúde, educação. Você falava da questão de focar só em obras e não na pessoa humana, né, Gino? Olha... Não é nem pessoa humana, eu falei na natureza. Na natureza. O ser humano é outro também que precisa. Isso. Hoje a humanização tem que ter em qualquer ambiente. Exato. Olha a questão da educação. Mato Grosso do Sul tem um déficit atualmente de 11 mil professores que são os convocados. Nós temos só 9 mil professores que são concursados e 11 mil que são convocados, que não têm direito algum, né, que são contratos precários. Exato. O governador ele diminuiu o salário dos convocados em mais de 30% e agora, já na véspera da eleição, está realizando o concurso, mas apenas com 700 vagas, né? Muito aquém daquilo que nós necessitamos para ter uma educação de qualidade. Só né? para falar que vai ter um concurso. Exatamente, só para calar a boca do Ministério Público que está aí fiscalizando esse problema. Então, assim, nós precisamos dar dignidade aos nossos professores, realizar concursos para suprir essas 11 mil vagas, né, de modo que os professores eles tenham a oportunidade de serem valorizados na sua carreira e também de forma a que o conhecimento que é produzido ele esteja aliado com a pesquisa e com os novos tempos. Né? Hoje eu falava de manhã no outro programa de rádio o seguinte...
que a sala de aula ela ainda está seguindo um modelo do século XIX. Né? Nós temos ultrapassado, né? Então a gente precisa trazer inovação tecnológica, nós precisamos trazer as metodologias ativas para que a educação ela contemple de fato aí, né, esse momento contemporâneo. E eu quero muito, Gino, assim, dar a oportunidade de que cada sul-mato-grossense tenha emprego na cidade em que mora. Hoje, quem precisa de emprego vem para a capital. Né? Em Corumbá mesmo a gente já não acha os corumbaenses, porque o corumbaense ele tem que mandar o seu filho para estudar fora, assim também como outros lugares do nosso estado. Né? Então, nós queremos que seja criada uma faculdade estadual com curso de medicina, né? Dar oportunidade de emprego e renda com novos sistemas produtivos. Não podemos ficar só no agronegócio. Nós temos um potencial turístico muito grande e a rede hoteleira, a rede de turismo, ela traz muito mais empregos. Né? O número de empregos gerados pelo agronegócio é bastante limitado. E quem está lucrando muito com o agronegócio hoje são poucos, né? Esse superávit na balança comercial, ele traz riqueza para poucos. 70% de tudo que vai para o prato do brasileiro hoje vem da agricultura familiar. Então, nós vamos fortalecer a agricultura familiar, vamos dar condições para que as alternativas de desenvolvimento sustentável que são já desenvolvidas, a gente tem vários casos de mulheres que estão com experiências, né, de produção sustentável, mas que precisam ter o apoio do governo. E é isso que nós vamos trazer. Parabéns. Você já deu um pouco aí do giro em outras áreas, mas ainda voltando, por exemplo, depois a gente vai entrar na educação, vamos falar de saúde, vamos falar de transporte, de moradia, de segurança. No agronegócio, quando você disse que realmente até os produtores já estão se preocupando na preservação. E existe até algumas normativas de que empresas compram só de quem cumpre alguns protocolos de preservação do meio ambiente. Ainda é pouco, mas já é um primeiro passo que eles estão começando. Eles desmatam sem controle nenhum, sem noção, desmatam. Mas também as exigências do mercado mundial que tem essa preocupação estão colocando como normas para que eles cumpram isso. Então, algumas empresas só compram de quem realmente tem essa preocupação com o ser humano e com a natureza. Tratar bem, ser um tratamento humanizado, se preocupar com o desenvolvimento humano, não ficar só na técnica, tecnologia. Tem que ter realmente o atendimento humanizado, tem que ter o operacional, a equipe comercial toda humanizada, baseada numa nova gestão de gente. E em relação à natureza, a mesma coisa. Você fala, mas a natureza está aí, isso aí vai durar milhões. Eu vejo aqui no centro da cidade, eu já vi isso recentemente, o camarada está tomando cerveja no carro, ele joga a latinha pela janela do carro. Sim. Agora, imagine que um camarada desse, sem noção, não faz com a natureza. Começa por aí. A educação também deixa muito a desejar, mas depois a gente vai entrar na área da educação. Você falou de queimadas, o Pantanal, eu sou de Corumbá também. Quando você falou do seu pai, que eu tive o prazer de conhecê-lo, Dr. Wilson, eu conheci lá em Corumbá, através do meu irmão, que era muito amigo dele, e acompanho. Eu saí há muito tempo de Corumbá, quase 40 anos, eu fui para o Rio, fui para São Paulo, Mato Grosso, trabalhei muito em Mato Grosso, e estou agora aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Mas eu conheço a realidade do Pantanal, eu vejo aquelas queimadas, eu fico triste, por quê? Você não dói na alma da gente, né? Você não vê uma ação preventiva, é sempre a função do bombeiro, de apagar fogo, só apagando. Por que não trabalhar a prevenção? Como? Deve ter, os cientistas devem ter solução para isso. Bota gente para resolver o problema. Mas não, é só correndo atrás do prejuízo, só apagando fogo. Então, isso é muito complicado. Você, como advogada também, doutora Gisele Marques, aqui como pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul, a Gisele Marques, você tem uma ação também muito forte na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Sim. Gostaria que você comentasse um pouco. Depois, agora são 17 horas 31 minutos, é o Jara Notícias com Gino Rondon. O Edson Moraes hoje, por motivos de ordem de força maior, não está presente. E o nosso diretor,
Ederson Engler, daqui a pouco estará aqui também, e eu converso com a doutora Gisele Marques, que é a nossa pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul. Então, doutora Gisele, gostaria que você falasse um pouco dessa tua atuação na Ordem dos Advogados do Brasil. Tá ótimo. Eu vou falar, só quero pegar um ganchinho quando você falou dos incêndios no Pantanal. Sim, à vontade. Não só não tem prevenção, como não tem repressão. Quem é que já foi preso por colocar fogo no Pantanal? Nós sabemos que a maioria dos incêndios são provocados por ação humana. Eu falo que esse governo vai entrar para a história como governo motosserra, né? Que é o governo que, assim, incentivou o desmatamento, fechou os olhos para os incêndios no Pantanal, né? E é o grande responsável pelo turvamento dos rios de Bonito, ao deixar de regulamentar a questão da soja que está chegando na Serra da Bodoquena. E a água vai acabando também. Sim, exatamente. O Pantanal está cada dia mais seco, né? Uma situação alarmante, muito triste, e só não vê quem não ama o Mato Grosso do Sul, porque eu sou nascida e criada aqui e eu amo esse estado. Então, por isso, né, eu venho assim fazer um apelo para que nós possamos ter uma nova forma de administrar o nosso estado. E sobre a OAB, Só também complementando, você sim. emprestou o título do Blairo Maggi, né, que ganhou a motosserra de ouro lá em Mato Grosso, do Pânico, e agora também o Reinaldo recebendo ele como governante do Estado, poderia estar mais preocupado com essa questão. Né? Foi uma manifestação espontânea na campanha contra o desmatamento do Parque dos Poderes, que alguns estudantes levaram cartazes lá e colocando, né, governo motosserra. Eu falei, nossa, meu Deus. Impressionante. Então, Gisele, olha, eu sou apaixonada pela advocacia. Eu entrei na faculdade, né, com 15 anos, logo fiz 16, e comecei militando no movimento de direitos humanos. Fui presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Marçal de Souza, participei de várias comissões da OAB, Comissão de Seleção e Prerrogativas, Comissão de Meio Ambiente, fui conselheira estadual, fui secretária-geral da OAB no ano de 99, e eu, particularmente, achava que eu já tinha cumprido a minha missão na Ordem, quando, em 2016, nós tivemos, né, o episódio estarrecedor em que a OAB pediu o impeachment da então presidenta Dilma, e que eu, como também outros juristas, entendemos que não era caso de impeachment, que, na verdade, a democracia no Brasil, o Estado Democrático de Direito, sofreu um golpe. Então, naquele momento, nós organizamos um movimento chamado Juristas pela Democracia, do qual eu sou coordenadora. Temos lá advogados da União, inclusive, temos juízes, temos estudantes de direito que fazem parte desse movimento. E esse movimento entendeu que era chegado o momento de nós disputarmos também a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, na eleição de 2021, nós formamos uma chapa, né? Foi uma chapa que rompeu paradigmas, porque foi a primeira vez que nós tivemos aí, né, disputando a eleição alguém que não tinha ligação com nenhum desses grupos que consagram aí dentro das listas sextuplas do 5º Constitucional, né, assim, desembargadores, e fizemos um indígena, né, apresentamos para a sociedade um indígena como candidato a secretário-geral, o Eloy Terena, que hoje nós estamos aí batalhando, tentando fazer com que o Eloy seja o meu vice na chapa, né, através do PSOL. E foi um momento paradigmático, porque assim, levantou uma série de bandeiras que até então não eram levadas dentro da OAB. E já tivemos vitória, viu? Porque eu, particularmente, liderei um movimento para que nós tivéssemos mulheres nessas listas sextuplas ao 5º Constitucional. E agora a OAB de Mato Grosso do Sul, seguindo também a mesma linha de outras OABs, de outras seccionais no Brasil inteiro, aprovou a paridade na lista sextupla. Então, é uma luta que é uma vitória, né, dentre as muitas que, graças a Deus, como militante dos movimentos sociais, movimentos pela cidadania, eu fui assim conquistando ao longo do tempo, e isso me faz ter assim uma convicção de que essa caminhada para o governo do Estado vai ser uma forma de trazer essas pautas que não estão em discussão com as demais pré-candidaturas que estão colocadas. Até o momento, nenhuma delas se prontificou, por exemplo, a defender o presidente Lula. E é o meu caso, né? Eu quero dar palanque para o presidente Lula, que eu tenho certeza foi o melhor presidente
que o Brasil conheceu e vai voltar a governar o nosso país. Você, como pré-candidata, já falou bastante de você e tal. Seu pai também tem uma linda história na área jurídica, na advocacia, aqui no estado. Eu tive o prazer de conhecê-lo, né, e conviver um pouco com ele através do meu irmão, que era muito amigo dele. Você, caso seja eleita governadora de Mato Grosso do Sul, qual a prioridade? O que você acha que Mato Grosso do Sul, nesse momento, para o futuro governo com a doutora Gisele sendo eleita, ou quem for eleito? O que você, na sua opinião, você pretende priorizar? Isso aqui é zero prioridade, tem que pegar porque o Estado está realmente carente nisso. O que você prioriza? A gente vai dar um passeio pela educação, pela saúde, pela segurança, pelo turismo, por tudo que é importante para o Estado, e ver, é lógico que ninguém faz nada sozinho, você vai ter que ter uma equipe também que seja técnica, que seja conhecedora de todos os problemas, cada um na sua área. Mas você, como governadora eleita, caso seja eleita, o que você vai priorizar, doutora Gisele? A prioridade é que o povo volte a ter o direito de fazer pelo menos 3 refeições por dia, né? É a grande preocupação do presidente Lula hoje. E eu quero ajudar o Lula nessa tarefa, de que as pessoas possam voltar a comer. Veja, num estado como Mato Grosso do Sul, que é campeão em agropecuária, as pessoas não estão conseguindo comer carne. Quem é que ainda consegue comer carne no Mato Grosso do Sul, né? Eu vejo assim, eu que sou uma professora universitária, advogada, hoje em dia lá em casa a carne é uma vez por semana, né? Agora, imagina a Dona Maria e seu Joaquim, que estão nos bairros da periferia, né, que estão nos ouvindo nesse momento. As pessoas estão comendo osso. O pucheiro, até um tempo atrás, ele era doado. Hoje o pucheiro é caro, né? Por quê? Porque a prioridade desse desgoverno federal não é que as pessoas tenham comida no prato. A prioridade é garantir o lucro dos bancos, né, dos banqueiros, é garantir o lucro dos acionistas da Petrobras, porque quando o PT governou o Brasil, havia subsídio e a gasolina era menos de R$3. Eu me lembro que quando fizeram aquela campanha difamatória contra a presidenta Dilma, que ela apareceu de pernas abertas, né, num adesivo que era pregado nos tanques de gasolina, as pessoas reclamavam. Só que a gasolina era R$2,75. Né? Então, quem é que está conseguindo hoje ter um carro, abastecer um carro? Como eu falei um pouco da minha trajetória aqui, minha mãe era professora de escola de periferia, meu pai foi militar, sargento do Exército, depois advogado. Nós conseguimos ter uma casa financiada só quando eu tinha 15 anos de idade. A gente morou, toda a minha infância eu morei em casa alugada. Né? Então, quando o PT governou, quando o Lula foi presidente, uma empregada doméstica tinha sua casa própria, através do programa Minha Casa Minha Vida. Quando o PT governou o Mato Grosso do Sul, nós tínhamos o programa Xerogami, né? Depois, com a Dilma, tivemos PAC 1, PAC 2. Então, a prioridade são assim, investimentos na área social para que as pessoas possam voltar a comer, né? Nós queremos ter novos sistemas produtivos, não ficarmos só ancorados no agronegócio, e aí entra a questão do turismo, que vai gerar muito emprego e renda, com conservação ambiental, que é um compromisso forte que eu tenho como advogada, doutora e pós-doutora nessa área, doutora em Direito e pós-doutora em Meio Ambiente. E também a questão do déficit habitacional. Conversei muito com o deputado Amarildo Cruz, né, que tem um trabalho muito forte nessa questão da habitação. Ele foi secretário da habitação no governo do PT aqui no estado. E o Amarildo falava para mim, Gisele, quando nós governamos, 70% a 80% do financiamento de uma casa num programa habitacional vinha do governo federal. Né? Agora, o governo praticamente zerou os investimentos, o governo federal zerou os investimentos em habitação, nada fez para que a população tivesse o mínimo, que é um teto sobre a sua cabeça. A gente anda hoje, eu vi uma pobreza tão grande lá em Corumbá, moradores de rua que não tínhamos antes na Cidade Branca. Você anda aqui em Campo Grande, na região da antiga rodoviária, virou uma cracolândia, a carestia, as pessoas pedindo esmola
nos sinais, nos semáforos, no Brasil inteiro, é uma coisa assim alarmante. Então, esse desgoverno que aí está já provou que não está para fazer política em favor dos trabalhadores e das trabalhadoras. E é isso que eu vou priorizar, né? Que quem precisa garantir a comida no prato com o suor do seu rosto tem apoio do governo estadual e do governo federal. Eu vou estar com o Lula ajudando para que aqui no Mato Grosso do Sul nós possamos ter também essa política de dignidade que é a marca do Lula e que é a marca do Partido dos Trabalhadores. Eu concordo com você. Eu tenho 2 pontos para questionar. O primeiro, como fazer isso? Como colocar o dinheiro no bolso da pessoa? Como fazer, gerando emprego, mas de que forma? Como que você, como governadora, caso seja eleita, pretende, só para mostrar para o ouvinte, aquele ouvinte que tem essa carência, que tem essa necessidade, que está lá na casa dele e fala, meu Deus do céu, está difícil, mas como vai melhorar isso? Como fazer na prática? Não ficando presos apenas no agronegócio, porque no agronegócio há um limite, né, de possibilidade de aproveitamento da mão de obra. Cada vez mais tecnológico. Exatamente. Né? Então, nós temos que abrir novos sistemas produtivos. Um deles vai ser o turismo, né? O turismo está muito desprestigiado no atual governo do estado e nós queremos colocar o turismo sustentável. Agora está passando a novela Pantanal, né? Momento, alta, né? É um momento maravilhoso para a gente fazer demais. Aí um link, né, com uma política de atrativos turísticos. Com a preocupação da preservação também. Exato. Porque tem muito vagabundo que vai lá para jogar lata de cerveja, sujeira, tudo. O cara não tem noção de que ele tem que ajudar a preservar. Então tem que ter essa consciência. E nós temos, para a região norte do estado também, nós temos vários recursos naturais. Eu quis conhecer algumas cachoeiras lá na região de Costa Rica e fui me informar e não tem passeios organizados, né? Não tem uma política para possibilitar que o turismo na região norte ela não fique restrita ali no balneário do Rio Verde. Então, é outra coisa que a gente vai trabalhar fortemente também. Além disso, eu, como pesquisadora e professora universitária, eu quero trazer aqui para o Mato Grosso do Sul cursos, como é o curso de medicina, que está faltando. Os nossos estudantes, os sul-mato-grossenses, estão indo fazer faculdade no Paraguai. Né? Então, pelo que nós... curso, né? Exatamente, que nós tenhamos aqui universidades que atendam, né, as necessidades do mercado, atendam as necessidades do povo, né, e que, assim, eu quero tirar do papel a universidade indígena, que existe no papel, mas que não existe na prática. Nós temos aí uma população de quase 80 mil indígenas, é a segunda maior população indígena do Brasil. Eu tive lá no dia 19 de abril, na região Toné, das aldeias de Toné, almocei lá com os indígenas da Água Branca, e eu me deparei com indígenas doutores em agronomia e que não têm oportunidade de trabalhar dando assistência técnica, né, para as suas comunidades. Então, nós precisamos fortalecer a produção sustentável nas comunidades, porque até como eu falei, né, 70% de tudo que o brasileiro come vem da agricultura familiar. O MST, o Movimento Sem Terra, é o maior exportador de arroz orgânico que nós temos no Brasil. Então, as comunidades tradicionais, os movimentos sociais estão dando um show em termos de produtividade, porém sem apoio do governo. E eu quero muito trazer esse apoio, né, fomentando a agricultura familiar e, assim, criando linhas de financiamento. Lembrando que o governo do PT no Mato Grosso do Sul criou o Banco do Povo. E aí as pessoas que tinham lá o seu pequeno negócio podiam conseguir a juros baixíssimos, né, esse incentivo do governo. E eu vou te falar mais uma, o agronegócio não pode reclamar não, porque, primeiro, nós quando governamos criamos o Fundersul, que recuperou toda a malha viária aqui do Mato Grosso do Sul. Nós também liberamos linhas de crédito com juros muito baixos. Tinha fazendeiro que pegava dinheiro, né, assim, do BNDES e fazia transações aí com bancos privados, porque o juro era muito baixo. Então, o PT é um partido que ele consegue governar para todas e para todos. E é isso que nós vamos trazer de novo aqui para a realidade do Mato Grosso do Sul. Também nessa prioridade, doutora Gisele, eu acho super importante a preparação da mão de obra que nós não temos. Falta muito.
Eu vejo o Funtabre todo dia anunciando 1.000 vagas, 1.000 e poucas vagas, e não tem. Aí o diretor, inclusive, eu estava conversando com ele recentemente, ele falou, Gino, não tem mão de obra preparada aqui no Estado. As vagas existem em vários setores, desde a área administrativa, executiva, operacional, todas, até a mão de obra sem qualificação. Mas não aparece nem a mão de obra sem qualificação. Então, eu acho que a primeira coisa é preparar. A gente estava falando muito de Corumbá. Corumbá, eu sou de lá também, a gente pode falar. É uma cidade onde falta esse tipo de incentivo para que forme mão de obra. Como você falou, as pessoas formam ou saem de lá em busca de novos horizontes. Eu sou testemunha disso, fui para São Paulo, para o Rio, para estudar, para trabalhar, para entrar na área de comunicação, para fazer o que eu faço hoje, porque eu iria ficar lá patinando. Alguns colegas se deram bem, muitos poucos, conta nos dedos, e alguns que quiseram ficar lá por opção. Tudo bem, mas para você ter um desenvolvimento maior, eu tive que sair de lá. E assim você vê no interior todo, questão da potencialização da natureza, das riquezas que a gente tem. Parece que para o governo só existe bonito. Tudo que você vê é bonito. É festival disso, festival daquilo. Nada contra, pelo amor de Deus. Amo bonito, apesar de não conhecer, por incrível que pareça. Não conheço, igual quando eu morava em Mato Grosso, eu levei muitos anos para conhecer Chapada dos Guimarães. Nossa. Na época da novela Ana Raiz é Trovão, que eu tive a oportunidade, através de um médico, que era músico, Zé Eloy, é músico, ele está vivo, graças a Deus, e ele me convidou para ir à Chapada. Aí eu ia sempre, eu passei sempre. E bonito, passei na porta já, e não conheço realmente. Minhas filhas conhecem, toda a família conhece. Mas eu vejo que, por exemplo, Corumbá tem uma potencialidade turística também, que é um pouco divulgada, mas nem tanto. Aqui, Rio Verde, nós temos ali... Cachoeiras belíssimas, né? Costa Rica também. Eu estava conversando com a vice-prefeita Rosária, lá de Mundo Novo. Não sabia que lá tem um lago maravilhoso, que tem atrações turísticas maravilhosas, que eu não conhecia. E por incrível que pareça, eu morei em Mundo Novo quando eu fui funcionário do Banco do Brasil. Eu entrei no Banco do Brasil por lá. Só que na época estava iniciando a cidade, era tudo de terra, não tinha asfalto e tal. Ninguém falava em riquezas naturais. E agora tem, mas é pouquíssimo divulgado. E assim tem Costa Rica, como você citou. Então, essa visão que você falou de divulgar, de mostrar, de trabalhar, de criar a mão de obra para potencializar todo o Estado, para não ficar realmente só no agronegócio. É bom? Exato. É bom, mas está virando puramente técnico. E deixando, quanto mais tecnologia, menos mão de obra precisa. Então o cara tem que acompanhar. Eu conheço casos lá em Tangará da Serra, onde o rapaz começou como catador no plantio de algodão, tem que ser catar manualmente. Eles traziam do Nordeste essa mão de obra, que não tinha em Mato Grosso. Aí depois as empresas começaram a criar, a fabricar máquinas que fazem esse trabalho com muito mais agilidade, muito mais prático, muito mais rápido. Tem o combustível que você tem que comprar, tem que ter a máquina e tem que ter o operador. Aí o que o cara fez? Ele era catador, ele foi fazer curso de operador de máquina. Aprendeu computação, porque hoje todas as máquinas, praticamente, se você não tiver domínio da computação, você não opera aquelas máquinas. Aí hoje elas são operadas por um drone, por um controle remoto. O drone vai na frente, olha onde tem que passar, aí da sala com ar-condicionado ele controla 20, 30 plantadeiras, colheitadeiras, tudo ao mesmo tempo. A tecnologia tirando a mão de obra, né, das pessoas. Mas aquelas que também tiveram a visão e foram se aprimorar, continuam tendo emprego e falta gente especializada para esse tipo de atividade. Então a preocupação aqui também, você sendo eleita governadora, e aproveitando a oportunidade já de reivindicar, é se preocupar com a formação da mão de obra. Sim. Até para a agricultura familiar, que hoje é o maior exportador de arroz orgânico, como você disse, mas se não tiver uma mão de obra qualificada, eles não vão produzir o tanto que eles poderiam produzir. Igual no plantio mecânico. Eles produziam em média de 17 sacos de soja. Eu fui fiscal do Banco do Brasil, então acompanhei muito isso. Depois foi aumentando. Vieram as pesquisas, vieram os cientistas,
da Embrapa, da Fundação Mato Grosso, de outras empresas que foram sendo criadas, aumentando a produtividade. Hoje tem fazenda que produz 70 mil sacos por hectare. Eles começaram produzindo 17. A tecnologia. Quer dizer, então, à medida que vai aumentando a tecnologia, vai diminuindo essa mão de obra sem preparo. Então, tem que ter também essa visão do preparo dessa mão de obra, né, Gisele? Sim, sem dúvida alguma. É como nós estávamos comentando no começo da entrevista, que existe um abismo entre o saber, né, que é praticado dentro dos cursos de pós-graduação e as políticas públicas, né, abraçadas pelo governo do Estado. A universidade ela está lá dentro dos seus muros, né, e não há um diálogo, uma interação com o governo. Né, Falta esse link, exatamente. E como eu sou professora universitária e pesquisadora, eu quero justamente facilitar essa interação. E eu pretendo revolucionar a educação no Mato Grosso do Sul, porque a educação no Mato Grosso do Sul ela está num ritmo dos séculos passados, enquanto o mundo ele está muito rápido, né? E aí a moçada não se interessa por um ensino massacrante, um ensino que cansativo, não é criativo, chato exatamente, que é caramba. chato, exatamente. E acaba que nós não temos assim essa qualificação para a mão de obra que o mercado necessita hoje, porque por mais que nós tenhamos tecnologia, alguém tem que operar isso, né? E quem é que vai operar isso? São os estudantes. Eu penso que o nível médio ele tem que ser profissionalizante, de acordo com a vocação do nosso Estado, de acordo com as vagas que o mercado está oferecendo, está precisando dentro do Estado do Mato Grosso do Sul. Que é o turismo, que é o agronegócio, que é a agricultura familiar, tudo isso. Exatamente. Então, assim, nós não precisamos que todo mundo faça faculdade. A faculdade é importantíssima, como uma qualificação ainda mais refinada, mas quem termina o ensino médio tem que já ter condições de ter um emprego com remuneração digna, né? Porque justamente assim, eu como professora universitária, o que eu assisti? Alunos que trabalham o dia inteiro em empregos que o valor do salário mal dá para pagar a mensalidade, porque o filho do pobre, né, ele está nesse círculo, enquanto o filho do rico ele consegue passar numa faculdade particular, numa faculdade pública. Por isso que nós vamos retomar o cursinho popular, que foi uma marca do governo do PT aqui no Mato Grosso do Sul. O cursinho popular possibilitou que muitos filhos de trabalhadores, de trabalhadoras, e muitos trabalhadores, porque os estudantes eles também trabalham para conseguir colocar a comida no prato, que eles, então, pudessem, né, ascender a uma vaga na universidade pública. Então, nós vamos estar retomando o cursinho popular, vamos investir na profissionalização do ensino médio e, principalmente, fazer essa interação aí dos cursos de graduação e pós-graduação, estrito senso, com as políticas públicas de conservação ambiental. Nós temos o pagamento por serviços ambientais, que é um instituto fantástico, que vai possibilitar que aquele produtor rural, que ele fica, às vezes, ele quer deixar uma parte da sua terra para a conservação ambiental, mas aí ele corre o risco de ser desapropriado para a reforma agrária, porque aí ele não consegue alcançar o índice de produtividade que o INCRA estabelece. Então, nós vamos criar condições para que o pagamento por serviços ambientais saia do papel e aconteça na prática. E aí, nós temos muitos fundos internacionais voltados para esse investimento verde, né? Está faltando apenas vontade política para ir atrás desses recursos, de forma... Eu conheço lá alguns fazendeiros lá do Pantanal que teriam vontade de não desenvolver uma atividade produtiva e deixar, né, aquele santuário, né, para a conservação ambiental, mas não conseguem fazer isso, né? E aí nós vamos buscar esses recursos para que o acesso ao pagamento por serviços ambientais seja uma realidade, não apenas uma letra morta aqui no Mato Grosso do Sul. Aliás, tem muita lei para pouca fiscalização, tem muita coisa que deveria estar acontecendo, mas não acontece porque o próprio governo, vamos falar assim, que o Congresso também é parte do governo, leis, mas não tem a fiscalização, não tem como implementar essas leis para cobrar realmente, até na preservação do meio ambiente, a forma errada. Eu conheço produtor que nunca
queimou um fósforo, um palito de fósforo, raio, e realmente, até esses dias eu vi uma matéria sobre isso, o raio realmente ele provoca incêndios também. E aí a culpa acaba caindo em cima, nas costas do produtor. Eu tenho um grande amigo lá em Mato Grosso, ele tem fazenda, ele falou, Gino, eu recebi uma multa de 1 milhão, mas eu não tenho culpa. Eu não consegui controlar, porque a hora que o fogo pegou através de um raio, já estava incontrolável. Muita ventania, muita seca, pegou tudo apropriado e o fogo devastou uma área. Ele falou, você acha que eu vou querer? É lógico, tem alguns que fazem achando que é a melhor forma para o replantio, mas não é. Quando você vai estudar, realmente você vê que existem outras técnicas que dão até resultados melhores. Ele falou, eu estou com essa multa, estou entrando agora para contratar um advogado é 100 mil reais. Como que eu vou contratar um advogado que me pediu isso para me defender? Ainda tem que pagar a multa, porque também não é seguro a vitória na justiça. Ele falou, são certas coisas que tem que ser realmente, achar um jeito para resolver isso. Não achar culpado, mas achar solução para resolver esse tipo de problema. De queimada, de preservação do meio ambiente, de produtividade aumentando sempre, da valorização de quem trabalha com agricultura familiar, cuidar do turismo, realmente fazer um turismo bonito, que falam tanto lá, parece que as águas estão diminuindo a cada ano. Sim. Eu vi em Mato Grosso e Tiquira também, que é uma atração turística que tem, logo que entra em Mato Grosso, indo daqui para lá, as águas a cada ano diminuindo. Exato. Consequência dessa criminalidade em cima da nossa natureza. Eu acredito. São 17 horas e 58 minutos. Jara Notícias pela Rádio Jara Web, www.radiojara.com.br, para você acompanhar e acessar o Jara Notícias. A cidadania conectada à notícia, ou a notícia conectada à cidadania. Eu sou Gino Rondon e estamos aqui com o Jara Notícias, e hoje a nossa convidada especial é a candidata ao governo de Mato Grosso do Sul, pré-candidata, doutora Gisele Marques, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Vamos dar uma aprofundada agora, doutora Gisele, na educação. A educação, realmente, você disse que quer melhorar a educação, ela é capenga, a nossa educação deixa a desejar. O professor, às vezes, finge que ensina, o aluno finge que aprende e vai levando com a barriga. O importante é o certificado. Eu nunca me preocupei com certificação. Hoje eu até pago um preço por não ter, mas eu tenho declarações das entidades, das graduações que eu fiz, das pós. Mas eu falava, eu não... Bom, primeiro, eu nunca quis ser professor. Eu sou mentor, trabalho com mentoria, trabalho com consultoria naquela área que eu tenho expertise de gestão de pessoas, que é um dos MBAs que eu fiz, psicologia organizacional, um outro MBA que eu fiz, na área de marketing, que essa foi a minha graduação e também especialização. E eu queria conhecer, eu queria o aprendizado, eu não me importava. Eu tenho mais de cursos de extensão da Escola Superior de Propaganda e Marketing, de outras empresas, KLA, da Falcone, porque ali, no término do treinamento, que eram cursos de uma semana e tal, era um módulo de um MBA, você já saía com o certificado na mão. Os outros da graduação, tá, fiz o TCC, fui aprovado, nunca fui pegar meu certificado. Eu falo, o que eu quero é o aprendizado. Sei lá se eu estou certo ou errado, mas foi o meu jeito de viver. Eu quero é o conhecimento. Eu sou rato de faculdade. Agora eu parei um pouco. Eu ia fazer gestão empresarial na FGV, aqui em Campo Grande, veio a pandemia. Aí eu falei, já estou com 67, já está na hora de parar. Não de estudar, eu estudo diariamente, sou um eterno aprendiz, palestras, workshop, tudo eu participo. Porque eu sei que as coisas acontecem a cada instante. Um advogado que sai da faculdade, 1 ano é o prazo de validade dele, se ele não for estudar, continuar o estudo. Formei, agora eu estou tranquilo. Não é assim. Então, essa melhora na educação que a gente precisa urgentemente. Você vê, com todo respeito à profissão, qualquer área,
na área publicitária, na área do marketing, na área de jornalismo, da medicina, tudo. A pessoa com dificuldade de escrever, de redigir, de ter uma redação própria. E estagiário de direito, a gente vê muito falho, porque o primeiro erro já vem no ter português na faculdade de direito. Eu, quando fiz direito, não tinha essa disciplina. Eu tive filosofia jurídica, aí o resto era tudo disciplinas da área do direito. E português, o que mais o advogado faz é falar e escrever. E não tinha. Você concorda? Como que você pretende melhorar isso, Gisele? Olha, primeiro, você falou que tem 67 anos. Já tenho 67 anos, né? No sábado de manhã eu estive no lançamento da pré-candidatura do Lula. Ele tem 76. E eu vi um garoto cheio de vontade de servir o povo, de realizar novos projetos. Inclusive, ele vai se casar agora no dia 18 de maio, né, com a Janja, que esteve lá com a gente também. Eu vi a foto dela lá no evento. Isso, uma moça muito bonita, uma pessoa adulta, né, mais nova que ele, mas uma pessoa já com madura, né? E eu, olhando o Lula, falei, meu Deus, realmente a idade está na cabeça, né? Porque a gente realmente, às vezes, ouve a pessoa, eu já tenho 70 anos e tal, mas ele se sente como um menino, né? E contagia a todos nós com a sua vontade de fazer o que é certo, né? De fazer o que é bom. E eu sou um pouco como você também, quando você estava falando da questão que você se preocupa com o conhecimento. Quando eu fui fazer o doutorado no Rio, as pessoas, às vezes, eu fui para fora porque não tinha mestrado e doutorado na minha área aqui, né, no direito. Então, eu queria ser mestre e doutora em direito, por isso eu fui para o Rio de Janeiro estudar. E, às vezes, as pessoas falavam, mas você é uma advogada bem-sucedida, não precisa, algum cliente chega lá e quer ver o diploma de mestre, de doutor, advogado já é considerado doutor, né, uma lei que existe do tempo do Império, era do né? imperador, quando isso. Eu aprendi isso na faculdade. Mas o que eu queria era ter oportunidade de sentar no banco escolar e ouvir gente que sabe mais do que eu. Né? Eu tinha sede de conhecer mais, né, de aprender, de ir mais a fundo. E aí, também outra coisa que me questionavam era assim, mas você foi estudar no Rio, eu comecei na Ponte Aérea, né? Encontrava muitos colegas na Ponte Aérea, mas você está indo estudar no Rio, por que você não vai em São Paulo, que é uma perna só, né? Pelo menos você desce em São Paulo. E eu sempre achei assim, se fosse para enfrentar aeroporto, eu preferia descer lá no Santos Dumont, né? Quem já morou lá me entende. E eu tem acho muita ligação com Corumbá também. Isso é que eu ia falar, acho que um pouco pela ligação cultural, né, essa aproximação cultural que existe entre Rio de Janeiro e Corumbá. Eu brincava. Marinha, tudo. Isso, eu brincava com meus primos lá, o meu primo Jorge Luiz, eu falava, Jorginho, toda vez que eu via uma manifestação cultural lá no Rio, eu falava, Jorginho, olha, Rio de Janeiro é um bairro de Corumbá. Eu falava, né, brincava com ele. Porque tinha essa interação. E eu casei com um carioca, eu estou há 25 anos casada com Gustavo Araújo, né? E ele é carioca. Quando ele tinha ainda chegado em Campo Grande há cerca de 1 ano, nós nos conhecemos e nunca mais nos largamos. Tenho 3 filhas, né? E eu gostaria muito, assim, de que as minhas filhas tivessem a vontade de ficar aqui no Mato Grosso do Sul, de trabalhar aqui, de constituir família. E a minha filha mais velha, que tem 27 anos, que é inteligentíssima, né? Ela gabaritou a prova da UAB, né? E ela hoje mora na Austrália. Ela começou lá fazendo faxina em hotel de luxo e, graças a Deus, agora ela atua como advogada na Austrália. Maravilha. E eu vejo assim, nós estamos perdendo os nossos talentos porque os nossos filhos, eles estão indo para fora do Brasil porque não estão com esperança, não estão com expectativa de uma vida digna aqui. A educação, ela tem que preparar, né, os nossos jovens, né, as nossas crianças, para assim, serem absorvidos de uma forma digna pelo mercado, né? A educação ela precisa estar voltada para assim, a colocação no mercado com qualidade, de forma bem preparada. Eu vejo muitas esquinas aí, ali na esquina do Shopping Campo Grande, tem uma legião, né, de entregadores de aplicativo que ficam ali ao relento, assim, esperando uma chamada aí, né, do iFood para ir fazer entregas.
Isso me entristece demais. Eu falo, meu Deus, e a hora que chove, e a hora que o sol está forte, e a hora que essa pessoa sofre um acidente de moto, né, e que aí não consegue continuar a desenvolver a sua atividade para tentar garantir ali, né, o mínimo existencial. Então, eu vejo assim, um empobrecimento muito grande da nossa gente, né, a falta de oportunidade de emprego e essa educação desconectada da realidade. Nós precisamos valorizar a criatividade, precisamos criar incentivos para que os professores que têm uma cabeça boa e voltada para novas ideias, né, para que eles sejam valorizados. Precisamos realizar concurso público para suprir esse déficit aí que está hoje em torno de 11 mil professores aqui no estado, né? E que, assim, a nossa educação ela seja uma educação de ponta, né? Uma educação que seja revolucionária, né? Para que, de fato, a nossa mão de obra ela seja aproveitada aqui no Mato Grosso do Sul de acordo com aquilo que nós precisamos, justamente para que as pessoas tenham renda digna, né? E consigam aí se inserir dentro do mercado de uma maneira mais qualificada. E o que a gente vê também, sente a necessidade, eu tenho netos nessa idade de 7 a 12 anos, tenho uma mais velha que já é formada em fisioterapia e hoje ela está na África fazendo uma universidade para ser missionária como fisioterapeuta e trabalhando na área de arte. E tem os outros de 13, 14, estão na sexta, sétima e uma de 7 no terceiro. E eu acompanho, por exemplo, 2 estudam em Londrina, uma das melhores escolas da cidade, e os outros 2 aqui, aliás, o outro que ficou, né, a de Campo Grande está na África, também uma escola referência aqui. Mas você vê na própria grade curricular, falta disciplinas que poderiam, desde pequeno, o aluno trabalhar, a criança já aprender. Eu não vejo isso na educação brasileira, ensinar filosofia, ensinar uma coisa que faz a criança pensar, faz o ser humano pensar, orçamento familiar, casais que são desmontados por não saberem administrar as finanças. Né? Isso é o seguinte, o acordo MEC-USAID, né, que importou, né, um modelo dos Estados Unidos para que os brasileiros deixassem de pensar, né, e facilitassem o domínio através, né, da ditadura militar, e que agora volta aí, né, a gente vê lideranças, né, defendendo a tortura, defendendo a volta do regime militar. Mas isso houve um desmonte na educação, né? A questão da filosofia que você comenta foi substituído, o ensino da filosofia e da sociologia nas escolas foi substituído pela educação moral e cívica, né? Então, nós precisamos, de fato, fazer assim um novo planejamento, né, para que nós tenhamos aí uma possibilidade da formação da consciência crítica nas escolas, né? E existe, então, 2 projetos. Um projeto que é o projeto pela democratização, e aí eu quero lembrar o seguinte, que esse governo do Estado atual, ele está acabando com o processo de gestão democrática nas escolas, né? Já não há mais eleição para diretor de escola, quando a escola é de período integral. Então, cada vez mais vem diminuindo a possibilidade da gestão democrática. E também isso acaba se refletindo no tipo de ensino, que ele acaba sendo um ensino pasteurizado e não um ensino crítico, né? E isso facilita a dominação do povo. Vejam que na semana passada a Assembleia Legislativa ela tomou uma posição contrária a um projeto de lei de um dos pré-candidatos ao governo, que eu respeito muito, mas que pretendia que fosse limitada a apresentação de danças nas escolas, né? Então, as danças que tivessem algum apelo de sensualidade estariam, assim, proibidas. Então, vamos lá, a dança do ventre, que é uma dança secular, né? A formação do sul-mato-grossense aqui contempla os povos palestinos, árabes, né? E aí, como é que ficaria? A dança do ventre já estaria proibida na escola. Então, assim, é uma preocupação tão grande em você reprimir, em você... E foi aprovada essa lei? Então, mas houve um veto do governo do Estado, e aí, então, foi votado o veto e foi derrubada, então, essa lei, né? E aí, então, a gente percebe, assim, que estão em disputa 2 grandes projetos. Um projeto que é civilizatório e que é defendido hoje
pelo presidente Lula, e outro projeto que remete à barbárie, que é um projeto, por exemplo, que defende que a Terra é plana, né, que as vacinas, elas matam, né? Olha, os índices das mortes na pandemia mostram que quem mata é a Covid, e não as vacinas, né? Eu, como advogada, escrevi alguns artigos científicos e coloquei em jornais e também realizei algumas lives sobre isso. Eu tive amiga de advogado me falando assim, mandando mensagem: Gisele, com tanta gente que está morrendo e você ainda está defendendo a vacina? Eu falei: estou defendendo a vacina porque a vacina é que está fazendo com que o índice de mortalidade seja reduzido em decorrência da Covid, né? Então, nós estamos vivendo assim um momento em que parece que as coisas estão de pernas para o ar, né? Há aí uma disputa muito grande entre a ciência, né? Aquilo que é científico e aquilo que é crendice e que precisa ser superado, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de estar à frente de um projeto que defende a ciência, que defende a valorização do saber, que defende o conhecimento, que defende a democracia, pela qual eu fui às ruas lutar. Eu sou da geração que foi às ruas em 1984, eu era adolescente ainda, né? E fui lutar pela retomada da democracia no Brasil. A mamãe acendia vela para Nossa Senhora Aparecida e ficava lá orando, preocupadíssima com o que poderia acontecer. Mas eu sempre tive mais medo de me conformar com aquilo que está errado do que de lutar pelo que é certo, né? E eu acho que esse é um desafio de cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento e que deve prestar muita atenção em quais são as histórias de vida de cada pré-candidato, né? Quais são os projetos que cada pré-candidato defende, né? E assim, a democracia, eu acho que ela é um valor que tem que ser guardado por todos, né? O presidente declarou agora há poucos dias que, se tiver qualquer anormalidade, ele vai suspender as eleições. Ora, um presidente que fala isso não deveria ter nenhum palanque apoiando ele aqui no Mato Grosso do Sul, né? Ele foi eleito pelo sistema que está aí. Então esse também não e vale, foi né? eleito num processo em que o principal concorrente, aquele que liderava as pesquisas de intenção de votos, que é o Lula, foi retirado injustamente do processo eleitoral, e estão aí todas as absolvições do Lula para provar isso. Eu, para os meus alunos de direito, falava: olha, um dos princípios, né, que existe no direito é em relação à competência material para um julgamento. Então, se um fato aconteceu no Guarujá, o julgamento deveria ser no Guarujá, né? Jamais lá em Curitiba. E aí, logo depois desse processo, que eu considero um processo espúrio, porque o Lula não estava nas urnas, quem é que vai me restabelecer o direito de ter votado no Lula na última eleição, de não ter passado por tudo que nós, brasileiros e brasileiras, estamos passando? E, assim, é um processo que não foi um processo legítimo, né, por conta da grande negociata que tirou o Lula do páreo. Mas agora nós temos a oportunidade de restabelecer o Estado Democrático de Direito, nós temos a oportunidade de consagrar um projeto que valoriza a democracia, que valoriza os trabalhadores, e eu faço um apelo para que os demais pré-candidatos também venham conosco nesse projeto, porque o nosso maior desafio é fazer com que a Constituição ela continue a ser respeitada e não seja rasgada num novo golpe militar. São 18h15, Rádio Jara e o Jara Notícias, com Gino Rondon e a nossa entrevistada, pré-candidata ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, doutora Gisele Marques. Um papo bem esclarecedor, um papo onde a gente está mostrando as formas da democracia, um pouco também do outro lado. E eu quero fazer uma pergunta que, na minha opinião, a democracia no Brasil, ela faz parte da democracia, mas ela poderia ter um pouquinho mais de, sabe, ela é muito, demora muito, é um processo muito moroso para acontecer. Por exemplo, eu não vejo hoje, não vi ainda, candidatos, pré-candidatos, por isso que eu estou perguntando para você como resolver. Discurso a gente ouve bastante, mas na prática, como fazer? Nem do Bolsonaro, que só defende armas, só defende, né, algumas coisas que eu também não concordo. Mas ele defende a honestidade. Mas
E do lado do Lula também a apresentação de projetos, do que ele pretende fazer, ele sendo reeleito, ele voltando para o governo do Brasil. Eu sei, tudo isso que você falou, eu concordo, que aconteceu no mandato dele como presidente, mas como ele pretende fazer agora para tornar acessível o que você disse, comida nas gôndolas do supermercado, carro barato, tudo, a que preço e como ele pretende fazer? Eu não vejo, sabe, eu sinto falta disso. Então eu acho que na democracia ela tinha que ser um pouco mais, ter um pouquinho, mas muito pouco do lado da direita para ser mais ágil. O que você acha disso? Olha, o Lula pretende disponibilizar o crédito na mão dos trabalhadores, como ele fez quando ele foi presidente da República, porque quando ele foi presidente da República, os trabalhadores, eles conseguiam ter acesso ao dinheiro barato, né? Então, no governo do Lula, as pessoas conseguiram comprar uma casa própria, né? As pessoas da classe C e D, pela primeira vez tiveram acesso a eletrodomésticos. Carro, né? Barato. Exatamente, barato. Comprando... olha, eu vou te dar um exemplo. A funcionária que trabalha na minha casa, Jandira, e que hoje nossa, a casa está totalmente por conta dela, porque eu estou na pré-candidatura. A Jandira tem um carro, só que hoje o carro está parado. Por quê? Porque o valor da gasolina é muito alto, ela não consegue, né, bancar essa gasolina. Então, assim, no governo do Lula foi liberado o crédito na mão dos pequenos, das classes C, D e E, né? E nós queremos que isso volte a ser uma realidade. Nós não acreditamos que é o Estado que tem melhores condições de decidir, né, a aplicação dos recursos que cada trabalhador e cada trabalhador tem que ter direito, tem que ter acesso. Então, assim, nós queremos que as pessoas possam voltar a ter um teto, né? Vamos investir muito na questão da habitação, vai ser uma prioridade no nosso governo. Nós queremos que as pessoas tenham acesso ao crédito barato, então nós vamos estar aí rearticulando o Banco do Povo e as linhas de crédito que aconteciam no governo do Lula, né? Vamos estar também em relação à questão de geração de emprego e renda, né? Retomando as políticas públicas que tiraram o Brasil do mapa da fome. Não só estou falando de programas sociais, de Bolsa Família, de Bolsa Escola, que isso, sem dúvida alguma, o Lula vai voltar a implementar, mas eu estou falando principalmente da condição para que as pessoas humildes estejam na universidade, né, para que elas tenham emprego digno, para que o Brasil tenha uma rota de desenvolvimento que foi perdida a partir do momento que os governos do PT, né, sofreram esse golpe da direita, né, através do senhor Sérgio Moro, e que levaram à possibilidade da eleição dentro de um processo em que o principal concorrente não participou, né? Então, assim, eu vejo o Lula muito animado, né, nesse lançamento da pré-candidatura dele no sábado agora. Ele falou sobre a questão de que o país precisa voltar a crescer, e no tempo que ele governou, o país voltou a crescer, né? E eu estou preparada para ajudar a colocar o Mato Grosso do Sul nessa direção aí do desenvolvimento sustentável, né? Estabelecendo também aqui no Mato Grosso do Sul as políticas públicas que o Lula já provou que sabe fazer e que vai fazer pelo povo. E você, como governadora, sendo eleita, doutora Gisele Marques, na área do turismo, nós temos uma potencialidade muito grande. Vários pontos de Mato Grosso do Sul, onde você vai, tem atrativos turísticos. Faltam ser trabalhados, faltam ser divulgados. Sim. O que você pretende, como governadora sendo eleita, fazer por esse turismo que está assim? Cada um dá um tiro para um lado. Sim. Falta, eu acho que um trabalho único. Cada um com a sua personalidade, cada um com o seu atrativo, mais centralizado no governo, para não ficar focado só bonito, bonito, bonito. Isso. Nada contra, pelo amor de Deus, mas só focado lá. Exato, nós precisamos, né, criar uma política pública para que os potenciais turísticos que nós temos no Mato Grosso do Sul sejam geridos e aproveitados com inteligência,
né, que é o que não existe atualmente. Atualmente, os nossos recursos naturais eles estão sendo degradados pelo desmatamento desenfreado, que não tem fiscalização por parte do governo do Estado. O trabalho que é feito, né, pela SOS Pantanal, que é uma organização não governamental e que faz o levantamento do desmatamento, mostra que esse desmatamento não está apenas no Planalto, mas ele chegou também na planície aqui no nosso estado. Perdão. Então, assim, é preciso que a questão do turismo ela seja vista como um sistema de produção, um sistema produtivo que vai gerar emprego, que vai gerar renda. Isso precisa ser organizado, né? Fala-se muito em Bonito, pelo menos em Bonito nós tivemos a comunidade se reuniu, a comunidade organizou um sistema para que os atrativos pudessem ser visitados, né, dentro aí de determinado número de pessoas por vez, né, dentro assim de práticas sustentáveis. Mas mesmo assim, Bonito agora sofre com essa questão do turvamento dos rios que vem em decorrência da soja que está chegando lá na Serra da Bodoquena. Então, nós precisamos pegar o zoneamento ecológico econômico, né, e através desse instrumento verificar de fato os potenciais que nós temos em termos de turismo e investir nisso, né? O governo tem que criar essa política, né, para que nas regiões que têm essa possibilidade de exploração do potencial turístico, isso aconteça de uma maneira organizada. O governo ele tem que dar, né, esse pontapé inicial, não é muito obrigada. O dono de uma propriedade rural onde tem lá um rio, uma caverna, né, onde tem lá um atrativo turístico, não é ele que tem que ir atrás disso, é o governo que tem que dizer, olha, você pode cadastrar, né, a tua propriedade, né, dentro de uma política que nós estamos estabelecendo para trazer, né, os turistas e que eles sejam bem recebidos e tenham condições de ficarem hospedados com conforto, né, e pagando o que é justo. Explorar o turismo, não o turista. São 18h23. Daqui a pouco eu quero saber da doutora Gisele Marques, a nossa pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul, sobre a estrada, a bioceânica, que está sendo construída pelo Paraguai. Por que não aproveitar a estrutura que já tinha por Corumbá? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Vou tocar uma música também para dar uma alegrada aí. Tá bom, papo excelente, a gente precisa conhecer aquilo que os nossos pré-candidatos têm de propósito para governar Mato Grosso do Sul. E isso nós estamos fazendo com a doutora Gisele, como nós também pretendemos fazer com todos os pré-candidatos, falando das suas pretensões como governador, caso seja eleito. Vamos então com o intervalo e voltamos daqui a pouco. Rádio Jara, Jara Notícias com Gino Rondon. São 17h29. Jara Notícias, a notícia conectada à cidadania através do www.radiojara.com.br. Você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. E hoje nós estamos conversando com a doutora Gisele Marques, que é pré-candidata ao governo de Mato Grosso do Sul. Ela já falou da atuação dela na OAB, já falou sobre o agronegócio, sobre o Pantanal, sobre as queimadas. E agora a gente já está caminhando para a finalização do programa, para o encerramento do programa. Antes de entrar na estrada da bioceânica, eu gostaria que ela falasse um pouco sobre segurança e rápidas pinceladas, que nós deixamos de falar também, sobre a saúde, preocupação com a saúde, saneamento básico, que faz parte também da saúde, a prevenção, e mais o que você gostaria para daí entrarmos na bioceânica e irmos para o encerramento. Fica à vontade. Tá, joia. Bom, primeiro, assim, sobre a questão da saúde, você fez uma observação muito pertinente, né? Que tem tudo a ver com a questão do saneamento básico, porque onde nós temos saneamento básico, onde a gente tem rede de esgoto, onde a gente tem água encanada, nós temos uma redução muito grande do número de moléstias, né? E, assim, as pessoas passam a adoecer menos temos índices, né, índices sociais muito mais
significativos do que naquelas regiões onde falta o saneamento básico. Então, nós precisamos ampliar a nossa rede, precisamos garantir a universalização, ou seja, o acesso de todas e todos, né? E naqueles locais onde existe a rede pública, é muito importante que o governo faça um investimento na conscientização para que as pessoas elas façam a sua interligação nessa rede pública, né? Nós temos aí assim algumas soluções que são muito questionáveis, como é o caso, por exemplo, poços artesianos, né? Grandes consumidores de água, muitas vezes na expectativa de pagar menos pelo serviço, acabam perfurando poços artesianos, que muitas vezes comprometem o lençol freático e acabam assim não dando a segurança que a população precisa. Então, nós temos que olhar com muito carinho essa questão, ampliar a rede, universalização e fazer também a educação ambiental, né, para que nós tenhamos aí esses bons resultados. Em relação à saúde, infelizmente, né, a saúde pública no Mato Grosso do Sul ela está sendo privatizada, né? Nós tivemos 8 anos do atual governo, que só agora, na véspera da eleição, anuncia que vai finalmente inaugurar, né, o Hospital de Três Lagoas e o Hospital de Dourados, só que não fez concurso público, né? Então, quem é que vai estar trabalhando nesses hospitais, né? Foram lançados editais e será privatizada a administração desses hospitais através de organizações sociais. Então, o meu dinheiro, o seu dinheiro, foram investidos em hospitais, né, que serão geridos pela iniciativa privada e não pelo Estado. Então, os recursos do SUS têm que ser investidos em favor do povo, né, pelo povo, para o povo, e esse é o meu compromisso. Nós queremos priorizar o programa Saúde da Família, de modo que o agente de saúde vá até as casas dos sul-mato-grossenses, desafogando aí as unidades de atendimento da saúde básica, né? Então, é necessário que esse trabalho de aferição da pressão, né, a questão dos exames para medir o nível de açúcar no sangue, né, que esses exames periódicos eles sejam feitos para evitar, né, que tenhamos aí atualmente grande parte da mortalidade no nosso estado de doenças cardiovasculares. Então nós precisamos melhorar isso, melhorar esses índices, e o programa da saúde, o programa preventivo, o programa da saúde na família, ele vai ser uma prioridade nossa. Outra questão muito importante, as comunidades ribeirinhas, né? A gente estava falando de Corumbá, quem mora lá em lugares inacessíveis, nós vamos ter unidades móveis. Eu estava olhando o orçamento do Estado, são pouquíssimas as unidades móveis de saúde que nós temos no Estado. Nós queremos ter, inclusive, unidades fluviais, né, lá eles têm a Marinha ainda que dá né, isso, um certo atendimento que não é uma prática que o governo estadual teria que fazer, e até o municipal também lá, não sei se o municipal faz também. A saúde ela está municipalizada, né, mas assim o Estado ele precisa dar a sua contrapartida, ser um auxiliador na gestão, né, da administração da saúde. Então, a questão do novo marco legal do saneamento, que vem trazendo aí uma possibilidade de que as obras, né, voltadas para o saneamento básico, elas tenham um processo de licenciamento ambiental simplificado, vão contribuir bastante para que a gente possa trabalhar e melhorar aí o atendimento à saúde pública, né? E aí, outra questão que você tocou, a questão da segurança pública. Olha, aconteceu uma coisa muito interessante. Meu aniversário é no dia 7 de abril. No dia 8, eu chamei os amigos, acho que foi assim a primeira reunião pública depois da pandemia, em que eu fiquei bastante recolhida, e aí combinamos num barzinho aqui em Campo Grande, né, como começou aquele zum da minha pré-candidatura, lotou, né, ficou muita gente para fora, e eu achei estranho, porque estava marcado para 19 horas, quando foi 18h50 já encostou um camburão na porta. E aquele camburão ele foi encostando várias vezes, assim, causando um certo constrangimento. E a minha filha do meio, que tem 22 anos, falou: mãe,
Todos os dias nós enfrentamos isso aqui em Campo Grande, né? Os camburões parando na porta dos barzinhos, especialmente aqueles barzinhos dito alternativos, que não são os que tocam música sertaneja, são os que tocam MPB, né? Que tocam samba, especialmente o samba, ele está muito marginalizado aqui em Campo Grande. E em vários lugares do nosso estado eu tenho ouvido a juventude dizendo isso. E, no entanto, né, o policiamento ostensivo que a gente precisaria, né, para coibir a violência, ele não está atendendo da maneira como deveria. Está muito mais para a repressão de costumes do que para a repressão da violência, né? E aí a gente precisa, assim, rever essa política. Nós precisamos de uma polícia humanizada, uma polícia que, de fato, proteja, né, o cidadão sul-mato-grossense, que faça um atendimento efetivo no caso dos crimes, né? Nós temos que ter, assim, efetividade no combate ao crime. Eu quero aproveitar para tocar num assunto assim muito delicado, que é a questão dos homicídios dos quais são vítimas as mulheres, né? Hoje nós tivemos mais um caso de feminicídio. Quando a Dilma foi presidenta da República, ela colocou a Casa da Mulher Brasileira, né, que é um espaço onde a mulher vítima de violência ela tem lá a possibilidade de ser atendida na Delegacia da Mulher, ela vai ter o atendimento psicossocial, ela vai ter o atendimento na Defensoria Pública, né? Tudo num único espaço. E isso não foi por acaso, foi porque, infelizmente, os índices de assassinatos de mulheres, em razão delas serem mulheres, né, por homens que não se conformam com o fim de um relacionamento, por exemplo, né? E olha que coisa triste, né? Mato Grosso do Sul é campeão em índice de estupro. Então, nós temos que nos questionar que sociedade é essa que nós estamos vivendo. Suicídio, né? também é muito grande. Suicídios também, fala, mas a gente exatamente. sabe, e aí os nossos índices de suicídios eles são bastante alarmantes, especialmente em relação à população indígena. E a juventude, cada vez mais os suicídios estão crescendo, né, entre os jovens. Eu vejo assim, eu falo que a nossa geração ela falhou tanto na questão, né, de conseguir condições dignas de vida e conseguir que a nossa juventude pudesse ter o sonho de uma vida, né, bacana, que muitos jovens estão desistindo de viver, né? E os dois projetos que estão em disputa hoje no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul são, de um lado, o projeto da morte, o projeto da necropolítica, o projeto da negação da ciência, o projeto do armamento, né? Eu vejo aí os clubes de tiro crescendo cada dia mais. Aqui em Campo Grande, até em área de proteção ambiental hoje, a gente tem clubes de tiro, né? Que é uma coisa lamentável. E, do outro lado, nós temos o projeto da vida, o projeto da educação, o projeto do livro, o projeto da esperança, o projeto de colocar de novo pelo menos 3 refeições por dia, né, na mesa do brasileiro, da brasileira, né, o projeto de que essa agricultura familiar que garante 70% de tudo que vai para a mesa, né, de nós, brasileiras e brasileiros, tenha um investimento público. Então, assim, o projeto de que as pessoas possam voltar a comprar sua casa própria, a comprar os seus eletrodomésticos, a comprar um carro, a comprar uma motocicleta, e é o que eu chamo do projeto da vida, que é defendido em nível nacional pelo presidente Lula e aqui no Mato Grosso do Sul pela nossa pré-candidatura, que é um projeto coletivo que está sendo construído a muitas mãos, né? E que muito me orgulha de estar à frente dessas propostas. Nós estamos lançando um site através do qual a população vai poder contribuir com a elaboração do programa de governo. A Heloísa Castro Berro, que foi secretária de Ação Social no governo do PT aqui no Mato Grosso do Sul e foi candidata a vice-prefeita da capital na última eleição, é a coordenadora do programa de governo, uma pessoa extremamente preparada, assistente social. Ela trabalhou com o PNUD, né, foi consultora da ONU, e a população vai poder estar enviando, né, as suas propostas, as suas contribuições para a construção do programa de governo. E também estou muito feliz, né, com o fato de que essa construção desse projeto coletivo contempla também os comitês populares de luta, né?
Nós temos como estratégia hoje, né, para fazer o Lula novamente presidente do Brasil, os comitês populares. Qualquer pessoa que está nos ouvindo pode abrir o seu comitê popular de luta, tem dentro do pt.org.br, tem lá todas as orientações. Então, realmente, assim, é um projeto construído a muitas mãos, né, para fazer esse sonho se tornar realidade. E entrando no último ponto que você falou, da rota bioceânica. Eu estou muito preocupada, porque, infelizmente, para você ter uma rota bioceânica viável, você tem que ter rios navegáveis. E os rios do nosso Mato Grosso do Sul estão deixando de ser navegáveis, né? Estão assassinando, por exemplo, o nosso Rio Paraguai, né? A Vale do Rio Doce anunciou que está deixando Corumbá. Por quê? Porque está ficando inviável o escoamento da produção, uma vez que o Paraguai está secando devido ao desmatamento, devido aos incêndios provocados, devido à questão do uso indiscriminado de agrotóxicos aqui no nosso estado. Então, estão matando o nosso Rio Paraguai, e aí, tanto seja Corumbá ou seja Murtinho, né, eu vejo com muita preocupação. Inclusive, anunciou-se que a Vale vai ser vendida para um grupo da JBS. Aí eu pergunto, se a Vale do Rio Doce, que tem expertise em mineração, não está dando conta, né, falou, olha, não é mais rentável, como é que esse empreendimento vai ser explorado por um grupo que não tem expertise nenhum, né, não tem conhecimento, não tem know-how nessa questão da exploração mineral, né? E a gente sabe da área frigorífica, né? Da área de produção. Exatamente. A gente sabe que a área da mineração ela deixa um passivo ambiental muito grande, ela deixa um passivo trabalhista. Eu estive lá em Corumbá e tive a informação de que os grandes acionistas da Vale já deixaram Corumbá, né? Então eu fico muito preocupada com... Isso já realmente vai acontecer. A Vale vai sair de lá, já foi vendida, né? Pelo Exatamente. JBS, e infelizmente Corumbá que sofre também, né? E a natureza e tudo, né? A economia. Exatamente. Então, como que você faz uma rota bioceânica, né, com rios que não possibilitam mais a navegação, né? Então, é uma interrogação que fica no ar. E Murtinho também, né, não teria, né? Também não tem. Exatamente. Murtinho também passa por esse mesmo problema, né? Então, eu acredito que está faltando um pensamento estratégico aqui para o Mato Grosso do Sul, linkado com um governo federal que seja responsável, não seja esse governo maluco que está aí, né? Que cada dia mais nos envergonha, né? Com o descompromisso com a população que está passando fome, né? A fome voltou para o Brasil, aí fica, mas será que está no mapa da fome, não está no mapa da fome? Eu falo que o maior cabo eleitoral do Lula é o mercado, porque você vai no mercado e aí você vê o preço que está o arroz, você vê o preço que está o óleo, né? As pessoas estão usando álcool para cozinhar, e todo dia a gente vê na imprensa gente que se machucou e pessoas até que morreram porque não conseguem comprar o gás de cozinha, né? Então, assim, a situação que está colocada, o povo está sofrendo na pele, né, com esse empobrecimento que foi imposto pela política do desgoverno federal, né? E a gente vai ter oportunidade agora, nesse ano, de reverter isso, né, de voltarmos a ter vida digna, de voltarmos a ter oportunidade de sonhar com melhores dias que virão. Muito obrigado, doutora Gisele Marques, pela presença aqui no Jara Notícias. Como eu disse, o espaço será aberto a todos os pré-candidatos. Teremos aqui Marquinhos Trade, André Putinelli, já estamos hoje com a doutora Gisele Marques, tem mais pré-candidatos. Todos serão convidados para que venham aqui ao Jara, para que tenham a oportunidade de esclarecer os seus programas de governo, plano de governo, tá bom? Muito obrigado, sucesso na sua empreitada. E Deus abençoe e obrigado mais uma vez. Amém. Tá bom? Fica aqui o meu abraço a todos os ouvintes e o meu agradecimento à equipe da Rádio Jara, em especial a você, Gina. Obrigado. Segunda-feira, 17 horas, estaremos de volta com mais um entrevistado aqui no Jara Notícias. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.